Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quarta-feira para buscarmos rezar o texto do Evangelho que a Igreja nos oferece. E que cada dia nós podemos então orientar a nossa vida por estas palavras que o Sagrado Texto nos oferece. Hoje nós lemos o texto de João, capítulo 12, versículos 44 ao 50. E nós entenderemos este Evangelho, como também os anteriores, desde segunda-feira. Entenderemos estes evangelhos a partir do contexto em que fala Jesus. O contexto em que Jesus se encontra é aquele contexto em que os judeus insistiam em não acolher Jesus como o Messias. E os judeus afirmavam que cria, acreditava em Deus Javé. E acreditava em Javé e negava a proveniência de Jesus como o Messias, aquele que vem do Pai, ou seja, Javé. Diziam, portanto, acreditar em Javé e desacreditavam em Jesus. O que Jesus faz nestes capítulos deste Evangelho é buscar que a sucinta dissonância entre crer em Javé e não acolher Jesus como Messias. É uma discrepância total. Ou seja, se eu creio em Javé, automaticamente eu acolho e creio em Jesus. Porque, como vai afirmar Jesus, ele veio do Pai, fala aquilo que o Pai o pede e está em íntima ligação com o Pai. Portanto, se os judeus negam Jesus, automaticamente nega também o Pai. É este contexto que Jesus vem trazer nestes evangelhos, e hoje com mais evidência e com mais ênfase. E nós podemos destacar 3 coisas deste evangelho que nos ajudam a rezar. A primeira coisa é quando Jesus afirma: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, não é em mim quem crê, mas naquele que me enviou. Ou seja, Jesus reafirma a sua proveniência. Reafirma muito mais aquilo que ele é e aquilo que ele transmite não é algo simplesmente de uma iniciativa própria, mas é algo que nasce de uma profundeza mais encantadora. Ou seja, tudo aquilo que Jesus apresenta e manifesta provém do Pai. Por isso, não há uma separação, uma divisão neste agir de Jesus com o agir do Pai. A segunda coisa que nos chama a atenção, quando Jesus diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Está dizendo, em outras palavras, vocês que dizem crer em Javé e não me veem e não me acolhem como o enviado de Javé, o enviado do Pai, como o Messias, vivem, portanto, vocês nas trevas. Porque se não crê em mim, nega o Pai, diz Jesus. E Jesus veio como o predomínio da luz. Jesus veio como aquele que é a luz em plenitude. Caríssimos irmãos e irmãs, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, ignoramos a sua ação e procuramos agir de forma diferente daquela que age Jesus, estamos, portanto, agindo como aqueles atores das trevas. E Jesus nos convida, portanto, a viver segundo a luz. E nós vivemos segundo a luz quando estamos em consonância com o agir de Jesus. Ou seja, ele veio como luz.
e todo aquele que o acolhe sai das trevas e vive em plena luz, que é Deus. Última coisa que nos relata Jesus neste evangelho, que nos chama a atenção, é quando ele diz: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ele está falando isso em relação àqueles que não observam, não escutam a sua palavra. E que pensem, que dizem que por isso Jesus os condena. Não, Jesus diz: eu não vim para condenar o mundo, mas vim para salvá-lo. Ou seja, eu não vim para condenar, mas para amar. Esta é a razão de ser Deus. Eu vim para amar. Mas em seguida vai dizer Jesus, quando nós, de forma autônoma e livre, escolhemos não ouvir, não seguir a palavra de Deus, automaticamente nós estamos acolhendo a nossa condenação. Porque quando nós não acolhemos a mensagem de Jesus, é porque nós preferimos estar nas trevas. Ou seja, estamos na luz quando estamos em Deus. Estaremos sempre nas trevas quando optamos por caminhos que não condiz com Deus. Portanto, a escolha de estar nas trevas não foi de Jesus, mas foi minha, que, vendo a luz ao meu alcance, eu escolhi outra realidade diferente da luz, ou seja, as trevas. Portanto, a condenação não foi uma imposição de Deus, mas uma escolha minha. E por este caminho é que nós precisamos vislumbrar a beleza de Jesus. Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E Jesus termina mostrando a sua íntima ligação entre ele e o Pai. Eu e o Pai somos um. Como vai dizer, e ainda termina dizendo, o que eu digo conforme o Pai me falou. Estamos em uma intimidade intrínseca e real. Vivamos nós também esta intimidade com Deus e deixemos que esta unidade tão bela e plena de Deus, do Filho com o Pai, nos atinja e nos envolva e assim tornemos o nosso mundo melhor nesta unidade tão bela e transparente que revela o próprio Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor.